Olá, amada! Seja bem-vinda a mais um encontro entre amigas, o nosso encontro de toda sexta-feira. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre coisas que o Senhor deseja que eu e você abandonemos. Você já parou para pensar que muitas vezes nós pensamos bastante nas coisas que nós devemos adquirir, que nós devemos carregar conosco, e poucas vezes paramos para perceber aquilo que nós devemos abandonar, aquilo que nós devemos deixar de lado? Por isso, no vídeo de hoje, eu quero pontuar para você aqui algumas coisas que são necessárias que você, como uma mulher que deseja ser segundo o coração de Deus, possa estar de uma vez por todas abandonando na sua jornada de vida. A primeira coisa que você deve largar, deixar, abandonar, e eu tenho certeza que você já sabe disso, mas infelizmente é difícil que nós abandonemos essa prática, é a prática da reclamação. Eu não sei você, mas muitas vezes quando eu estou lendo, a passagem do Êxodo, que eu observo como os israelitas, eles rapidamente murmuravam contra o Senhor, reclamavam pelo calor, pela falta disso, pela falta daquilo, era muita reclamação. E quando a gente se coloca lendo o livro de Êxodo, a gente fica até aborrecido com aqueles israelitas, porque a gente pensa, eles vivenciaram tantos milagres, eles viram a provisão de Deus de maneira tão sobrenatural, como que eles podem reclamar assim? E se você parar e ouvir o que o Espírito Santo vai ministrar a teu coração, você vai perceber que muitas vezes você é igual ou pior que aqueles israelitas. Você também reclama, às vezes todos os dias a gente reclama. Eu já fiz aqui no canal há um tempão atrás um vídeo sobre o desafio de 21 dias sem reclamar. Eu posso até deixar marcado nesse card aqui para você conferir o vídeo. E se você quiser se desafiar a passar 21 dias sem reclamar, é um desafio que vale muito a pena você fazer. E ele traz um autoconhecimento muito grande, porque a gente começa a perceber como nós reclamamos em um único dia, em 24 horas. Como nós somos rápidas em reclamar sobre várias coisas. Reclamamos do clima, reclamamos dos filhos, reclamamos do marido, reclamamos do trabalho, reclamamos. E o Senhor nos chama a uma vida de gratidão e não de reclamação. Então comece a observar os seus atos, as suas palavras, os seus pensamentos e veja se eles estão permeados de reclamação e comece a abandonar essa prática. A segunda coisa que eu e você precisamos abandonar de vez são as crenças limitantes. Aquelas crenças que nos impedem de avançar e evoluir. Aquelas crenças que nos limitam em relação àquilo que o Senhor colocou em nossa mão para fazer. Muitas vezes as crenças limitantes impedem que você viva o plano de Deus para a sua vida, porque você fica colocando constantemente obstáculos e barreiras e não consegue romper com essas crenças. Então, se existe algo que eu e você, como mulheres segundo o coração de Deus, precisamos abandonar, são essas crenças limitantes. É deixar que o Senhor ministre ao nosso coração as verdades dele, os planos, projetos e propósitos dele para a nossa vida e confiar que ele que nos chamou nos capacitará a romper e a vencer e não deixarmos que a nossa mente, que o nosso inimigo semeie no nosso coração limitações. Essas limitações elas podem chegar até nós de diversas formas. Podem ser traumas que tivemos no passado, muitas palavras negativas que foram lançadas sobre nós, mas minha amada, eu e você não precisamos carregar essas crenças limitantes conosco hoje. Temos o Senhor conosco e por nós, e por isso vamos viver uma vida livre dessas crenças limitantes. A próxima coisa que você precisa abandonar, deixar de vez, são pessoas tóxicas. Esse ponto é um ponto bem delicado porque muitas vezes quando eu falo lá no meu Insta, inclusive se você não me segue por lá, eu te espero na nossa comunidade por lá.
Todos os dias eu estou presente, colocando postagens, conversando com você através dos stories. Então, se você ainda não me acompanha, vai ficar passando aqui na tela e eu também vou te esperar me acompanhar por lá. E quando eu comento, quando eu menciono essa questão nas postagens ou falo sobre elas nos stories, sobre pessoas tóxicas, sempre vem aquela pergunta: e quando eu não posso deixar, quando eu não posso abandonar essa pessoa? Às vezes essa pessoa tóxica é alguém que está, por exemplo, dentro da sua família. O que você vai fazer? A questão é deixar e abandonar. Essa palavra, né, deixar e abandonar dentro da questão de pessoas tóxicas, você vai aplicá-la de maneira diferenciada. Por quê? Porque em relação a pessoas próximas, pessoas de família, você vai ter que aprender a lidar com elas. Quando não é, porque eu cansei de ver mulheres cercadas de pessoas tóxicas que não são família, que são amizades, e elas insistem em permanecer naquele meio, elas insistem em permanecer com aquelas pessoas, em conviver com essas pessoas, e isso vai destruí-las. Então, quando o caso não é alguém de familiar, você realmente precisa deixar, abandonar. O vídeo é sobre isso, deixar e abandonar coisas que te fazem mal, coisas que o Senhor deseja que você se afaste. Mas em relação à família, como que você vai fazer? Você não tem como. Aí o que é que você faz? Você vai agir com sabedoria. Dependendo do grau de parentesco que essa pessoa tenha com você, se ela está sendo tóxica com você em relação principalmente aos princípios da palavra de Deus, você vai evitar um convívio diário, um convívio próximo, pedir opinião, expor questões da sua vida para essa pessoa e com certeza colocá-la em oração. O Senhor pode muito bem tratar o coração dessa pessoa, mudar o coração dessa pessoa, o comportamento, as atitudes. Então, nesses casos, a sua missão é diminuir a proximidade, fechar mais o seu coração em relação aos seus planos, seus projetos, estabelecer um limite, digamos assim. E cuidado, que muitas pessoas falam para mim: você manda a gente abandonar pessoas tóxicas, e como é que essas pessoas vão ouvir o evangelho, receber o evangelho? Jesus não mandou a gente se afastar de ninguém. Gente, por favor, vamos ler mais a Bíblia e vamos interpretar melhor a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus nos manda nos afastar de vários tipos de pessoas, eu poderia citar aqui vários versículos para você. Provérbios 22 mesmo fala sobre você não andar com determinado tipo de pessoa. É porque o Senhor sabe que alguns tipos de pessoas, você precisa se afastar para que você não seja afetada na sua caminhada, na sua jornada. Isso não significa que você não pode continuar orando por essas pessoas e pedindo que a graça do Senhor alcance essas vidas. Então entenda essa diferença, mas sim, eu continuo afirmando com base na palavra que você precisa abandonar pessoas tóxicas. E o último ponto, que pode até parecer muito simples para você ou talvez bem complexo, principalmente nós mulheres, é a questão de deixarmos de ser multitarefas. Eu sempre ouvi, e eu tenho certeza que você também ouviu, que nós mulheres somos e temos a capacidade de fazer várias coisas, diferente dos homens que às vezes precisam manter o foco em uma coisa para poder fazer outra. Claro que toda regra tem exceção. Tem homens que são multitarefas e tem mulheres que precisam se concentrar em uma coisa só. Mas a questão da multitarefa, e que eu fui estudar e perceber que é algo que nós precisamos deixar. Por quê? Interessante que eu vi uma frase, não vou me lembrar agora para dizer aqui o autor para você, que fala que quando queremos ser bons em várias coisas, acabamos não sendo bons em coisa nenhuma. Ou seja, essa questão da gente querer fazer um montão de coisa na mesma hora, no mesmo tempo, vai acabar que não dedicamos 100% da nossa energia e da nossa atenção a cada uma das atividades. E algumas delas, ou todas elas vão sair mal feitas. Então, é óbvio que muitas vezes em atividades simples, por exemplo, principalmente na cozinha, é uma coisa que eu faço bastante. Enquanto eu estou fazendo uma atividade na cozinha, eu já vou fazendo outra e outra e outra. Isso é meu normal. Mas às vezes a gente precisa se concentrar, colocar nossa energia
em uma atividade, o nosso foco em uma atividade. E quando concluirmos aquela atividade, passamos para outra. Foi criado em nós um senso de que para sermos boas e reconhecidas, precisamos ser multitarefas. Precisamos fazer N coisas durante o nosso dia, dividir a nossa atenção em diversos fragmentos, e isso não é bom. Então, essa também é uma coisa que eu convido você a deixar de lado, para que a sua vida comece a fluir de uma maneira mais leve, mais organizada e, claro, sempre direcionada na presença do Senhor. Agora conta para mim aqui nos comentários, qual dessas instruções que você ouviu hoje seriam mais desafiadoras para você? Você é uma mulher que costuma reclamar, que tem dificuldade de abandonar relacionamentos difíceis? É uma mulher que considera ser multitarefa como algo muito essencial? Conta pra mim, eu quero muito saber. Vamos continuar a nossa conversa aqui nos comentários. Eu sempre fico muito feliz com o teu comentário, porque é a única forma que eu tenho de conhecer mais você, de saber o que você pensa. Tem algumas meninas que comentam por aqui que eu já conheço até pela foto que aparece, né? A identificação que aparece do YouTube. Então eu gosto de ver vocês aparecendo aqui. Algumas que passam um tempo longe, depois voltam, e isso faz o meu coração ficar muito feliz. Por isso que eu sempre peço a você, deixa o teu comentário, porque o teu comentário é a minha forma de conhecer um pouquinho mais você, o que você pensa e saber se os vídeos estão agradando você. Claro, você também não pode esquecer de avaliar o vídeo antes de ir embora. Isso faz com que o YouTube recomende o nosso canal para outras mulheres e continuamos crescendo a nossa comunidade, quase chegando à nossa meta de 50 mil mulheres. E a nossa live especial será imperdível. Eu já quero programar algo assim, muito diferenciado para a nossa live de 50 mil mulheres. E para isso acontecer, é só você que está aí me assistindo, que ainda não se inscreveu, clicar no botão inscrever-se e juntar-se à nossa comunidade. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!